Você sabia que o Brasil já teve uma das maiores malhas ferroviárias do mundo? Hoje, somos um país dominado por caminhões e carros nas estradas, mas nem sempre foi assim. Durante quase 100 anos, os trens foram a espinha dorsal do transporte nacional, tanto de cargas quanto de passageiros. No auge, lá pela década de 1960, os trilhos se estendiam por 38 mil quilômetros, cortando o país de ponta a ponta. Mas desde então, algo mudou drasticamente. A malha começou a desaparecer. Em meio século, perdemos mais de 8 mil quilômetros de ferrovias e simplesmente estagnamos. Mas por que o Brasil abandonou os trilhos? A resposta começa com um grão: o café. Sim, a bebida, que é paixão nacional, foi também o motor da expansão ferroviária no século XIX. A primeira estrada de ferro do país, a histórica Estrada de Ferro Mauá, nasceu para escoar café do Vale do Paraíba até os portos fluminenses. Era tanto café que, por volta de 1920, o Brasil já somava quase 30 mil quilômetros de ferrovias. Mas então veio o colapso. A crise de 1929 estourou a bolha. Os Estados Unidos, nossos maiores compradores, fecharam a torneira. Os preços do café despencaram. E com eles, caiu também a rentabilidade das ferrovias, que estavam nas mãos de empresas privadas. O sistema começou a ruir, e o governo foi obrigado a assumir. E aí entra outro fator decisivo: a ascensão do carro. Na década de 1950, o Brasil vivia o famoso 50 anos em 5, com o presidente Juscelino Kubitschek. Era a era da industrialização. O país agora apostava todas as fichas na indústria automobilística. A produção de carros explodiu, e com ela vieram rodovias, caminhões, ônibus e o abandono quase total das ferrovias. O resultado? Um país que trocou os trilhos por asfalto, que preferiu motores ao vapor e que, décadas depois, ainda paga o preço por ter deixado sua malha ferroviária se perder no tempo. E você, o que acha disso? A urbanização acelerada no século XX mudou tudo. As pessoas deixaram o campo e migraram em massa para os centros urbanos. As cidades começaram a crescer de forma desordenada e as capitais se transformaram em verdadeiros formigueiros humanos. Com isso, os trens de passageiros que antes conectavam regiões próximas começaram a perder espaço. A demanda foi caindo, especialmente nas rotas curtas, e o sistema ferroviário foi ficando para trás. A virada decisiva veio com o presidente Juscelino Kubitschek, em 1956. JK lançou o ousado Plano de Metas, com a promessa de acelerar o progresso, 50 anos em 5. E o coração dessa estratégia? A indústria automobilística. Ao apostar todas as fichas na produção de carros, caminhões e jipes, o governo estimulou a criação de empregos qualificados, movimentou a economia e criou um novo mercado consumidor. A produção nacional de veículos deixou de ser apenas montagem. O Brasil passou a fabricar, de fato, seus próprios automóveis. E o epicentro desse avanço foi o ABC Paulista. Mas os impactos dessa escolha foram profundos. Construir rodovias era mais barato que manter os trilhos. O petróleo ainda era acessível, e nos bastidores, os Estados Unidos incentivavam essa transformação como parte de uma estratégia geopolítica para conter a influência soviética na América Latina. Nesse contexto, surgiram parcerias, financiamentos e acordos técnicos. Em 1956, foi criado o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, que acelerou a transição do Brasil para o modelo rodoviário. Em apenas 5 anos, a malha federal pavimentada triplicou de tamanho. Enquanto isso, as ferrovias enferrujavam. Além da queda na demanda, outro problema surgiu. Muitas concessões ferroviárias estavam no fim do contrato e as empresas não tinham a obrigação legal de investir ou devolver os trilhos em boas condições. Resultado? Um sistema sucateado e abandonado. Para tentar salvar o que restava, o governo criou em 1957 a Rede Ferroviária Federal, RFFSA, uma estatal que passou a comandar as principais ferrovias do país. Mas o estrago já estava feito. O Brasil havia trocado os trilhos pelo asfalto, e essa escolha moldaria o país pelas próximas décadas. Apesar de parecer que o país simplesmente trocou as ferrovias pelas rodovias, a verdade é mais complexa. Historiadores afirmam que o plano de metas de JK, aquele famoso 50 anos em 5, não tinha como objetivo excluir os trilhos do mapa, mas sim criar uma integração estratégica entre os modais. A criação da Rede Ferroviária Federal, RFFSA, trazia essa proposta: modernizar, organizar e unificar os sistemas ferroviários sob uma única gestão. O plano, em teoria, era otimizar,
Mas na prática, uma parte considerável da malha ferroviária foi simplesmente desativada. Linhas chamadas de ramais, aquelas rotas menores e secundárias, foram rotuladas como inviáveis e cortadas. Esse movimento foi acelerado por um novo fator: a crise dos trens de passageiros. À medida que o carro se tornava o meio de transporte padrão e o avião começava a ganhar espaço, os trens que levavam pessoas de cidade em cidade foram sendo deixados para trás. E isso não aconteceu só por aqui. Em várias partes do mundo, os trens de passageiros enfrentaram o mesmo destino. Mas tem um detalhe importante: em muitos países desenvolvidos, a decisão de manter os trens foi política. Mesmo que as linhas não fossem lucrativas, os governos escolheram sustentar o sistema por entenderem sua importância estratégica. Foi assim nos Estados Unidos, onde o governo criou a estatal Amtrak em 1971, responsável até hoje por operar as linhas de passageiros. E o mesmo aconteceu na França, SNCF, na Alemanha, o Deutsche Bahn, e na Espanha, o Renfe, todas com ferrovias públicas voltadas ao transporte de pessoas. No Brasil, o cenário foi outro. Por aqui, as linhas foram desaparecendo pouco a pouco ao longo de 3 décadas. Só sobraram alguns trechos urbanos e metropolitanos, que operam até hoje cruzando periferias e grandes regiões. Um exemplo disso foi a criação da FEPASA, em São Paulo, em 1971, uma tentativa local de manter os trilhos funcionando, mas nem ela sobreviveu. Tanto a FEPASA quanto a Rede Ferroviária Federal, RFFSA, foram privatizadas no final dos anos 1990, marcando o fim de uma era. Alguns marcos desse declínio são simbólicos. Em 1966, foi encerrada a Estrada de Ferro Minas-Bahia. Em 1991, o tradicional Trem Santa Cruz, que ligava São Paulo ao Rio de Janeiro desde 1877, foi desativado. Uma tentativa de reviver essa ligação com o luxuoso Trem de Prata surgiu em 1994, mas durou pouco. Em 1998, a última conexão ferroviária entre Rio e São Paulo foi oficialmente encerrada. Ainda houve quem sonhasse alto. O famoso projeto do trem-bala entre as duas capitais chegou a ser anunciado com pompa, mas nunca saiu do papel. O resultado? Um país onde os trilhos foram apagados da paisagem e onde a chance de integração real entre rodovias e ferrovias se perdeu no tempo. O resultado? Um país onde os trilhos foram apagados da paisagem e onde a chance de integração real entre rodovias e ferrovias se perdeu no tempo, junto com os trens de passageiros. E o que aconteceu com o transporte de cargas no Brasil? Agora chegamos ao último capítulo dessa jornada, a transformação das ferrovias em corredores de escoamento de commodities. Ainda no fim do governo JK, a malha ferroviária começou a encolher, mas o grande baque veio durante a ditadura militar, quando o país perdeu cerca de 8.000 quilômetros de trilhos. Boa parte desse encolhimento foi resultado direto da desativação das linhas de passageiros, como já mencionamos. Mas atenção! Mesmo nesse período, houve sim investimentos em trens. Foram comprados vagões, alguns trechos foram restaurados e outros chegaram a ser finalizados. Só que tinha um problema sério: as linhas não conversavam entre si. O Brasil nunca teve uma rede verdadeiramente conectada. Em vez disso, tínhamos, e ainda temos, sistemas fragmentados, com trilhos de bitolas diferentes, o que inviabiliza a integração nacional. A mais comum ainda hoje é a bitola métrica, com apenas 1 metro de largura, considerada obsoleta para os padrões atuais. E quando falamos em grandes promessas, o cenário também decepciona. Um exemplo clássico é a Ferrovia do Aço, iniciada em 1973, com o discurso ambicioso de ser concluída em apenas 1000 dias. Mas a realidade foi outra. A obra só foi finalizada quase 2 décadas depois, em 1992, e muito menor do que o projeto original previa. Na virada para os anos 90, o país mergulhou numa crise profunda, e foi nesse contexto que a RFFSA, já endividada até o pescoço, entrou no radar da privatização, dentro do Plano Nacional de Desestatização do governo Collor. A FEPASA também seguiu o mesmo destino. Desde então, o que sobrou das nossas ferrovias passou a ser reconfigurado para atender, quase exclusivamente, o transporte de matérias-primas destinadas à exportação. Hoje, quase metade da malha ferroviária está nas mãos da Rumo Logística, enquanto cerca de 2.000 quilômetros são controlados pela Vale. E o que circula por esses trilhos? Aproximadamente 75% é minério de ferro, outros 10 a 12% são soja e grãos. O transporte de produtos industrializados ainda é minimamente explorado. E olha que existem modelos eficientes no exterior como as Short Lines dos Estados Unidos, ferrovias de curto alcance para movimentação regional de cargas.
Além disso, o transporte ferroviário de contêineres tem ganhado força em outros países por ser uma alternativa econômica e sustentável. Mas, aqui no Brasil, essa tendência ainda engatinha. O mais preocupante é que não temos um plano nacional robusto de logística que pense as ferrovias além de seu papel atual como simples corredor de exportação. Falta uma visão integrada, falta estratégia, falta vontade. Por enquanto, o que vemos é um enorme potencial sendo desperdiçado nos trilhos. E com isso, a gente encerra esse episódio. Obrigado por acompanhar até aqui, e se você também acredita que o Brasil poderia ir muito mais longe sobre trilhos, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário.